Estou aqui hoje com este pacotão para falar de um dos cogumelos mágicos mais famosos do mundo, o Amanita muscaria, mundialmente popularizado por ninguém mais, ninguém menos que o Mario. Professor, que Mario? Este Mario aqui, é claro. Por conta dos seus efeitos alucinógenos, os cogumelos Amanita muscaria são utilizados pela humanidade há milênios, seja em rituais religiosos, uso medicinal ou até recreativo. Hoje, esse carinha aqui é considerado o enteógeno mais famoso e antigo do mundo, com registros em diversos livros de alquimia, além de muitos e muitos simbolismos espalhados por aí. Evidências históricas mostram que eles estão no início do despertar de praticamente todas as grandes religiões do mundo. Seu uso é considerado místico e eram utilizados por xamãs e curandeiros para rituais de cura, profecias, comunicação com os antepassados e até a percepção da imortalidade divina, sendo seu chá considerado uma bebida sagrada por permitir o contato direto com as divindades, além de proporcionar visões de profundo significado. Eles têm seus pílulos, também chamados de chapéus, com coloração vermelha vibrante e pontinhos brancos, como estes. E também possuem um anel característico em torno da base de sua haste branca. Essa aparência distinta, na minha opinião, faz desses cogumelos um dos mais lindos do mundo. E também por conta dessas características, eles são muito associados ao Natal e ao Papai Noel. Essa espécie é originária do norte europeu e asiático, mas hoje pode ser encontrada nos mais diversos locais do mundo, inclusive no Brasil, se procurados em regiões montanhosas do sul e do sudeste, principalmente no outono. Seu primeiro registro aqui no Brasil foi feito em 1965, mas não se anime, porque encontrá-lo por aqui é muito difícil. Estes cogumelos podem ser encontrados por todo o mundo porque, acidentalmente, a humanidade espalhou seus esporos por todos os continentes, junto a sementes de pinos, também conhecidos como pinheiros. Olha o Natal aí de novo. Os pinheiros são muito utilizados até hoje para a extração de madeira, nos mais diversos fins, que vão desde construção, móveis, decorações e etc. Mas, professor, o que o Amanita tem a ver com os pinheiros? A resposta é tudo. Este tipo de cogumelo tem uma relação com os pinheiros chamada de simbiose. Simplificando, isso quer dizer que o Amanita depende dessas árvores. Isso porque o fungo se desenvolve nas raízes, trocando e absorvendo nutrientes para sobreviver. Sem este ambiente propício, ele acaba morrendo. E é por esse motivo que até os dias de hoje, o cultivo desses cogumelos em ambiente artificial é considerado inviável, seja para fins comerciais ou científicos. Mas não se engane. Você pode até encontrar vídeos como este daqui, onde o cogumelo está crescendo fora de seu ambiente natural. Mas isso só ocorre porque, se colhidos corretamente durante o seu desenvolvimento, junto com essa espécie de ovo, após o início de sua frutificação, eles continuam se desenvolvendo desde que tenham umidade suficiente para sobreviver, em uma tentativa desesperada de perpetuar a sua espécie. Por isso, meus amigos e amigas, se vocês encontrarem um na natureza, não saiam arrancando de forma predatória, ou um dia eles podem acabar ameaçados de extinção. Sempre permita que eles possam espalhar os seus esporos para que o ciclo continue. Agora vamos falar sobre os efeitos destes cogumelos no corpo humano. Pausa para aviso legal. Antes mesmo de falar dos efeitos alucinógenos, é importante frisar: o Amanita muscaria possui neurotoxinas que podem fazer mal e até matar os humanos. Mas os casos de envenenamento letal por conta desse cogumelo são raríssimos. Na verdade, as mortes geralmente acontecem pela ingestão acidental de outras espécies, por pessoas que não sabem o que estão fazendo. Por exemplo, um de seus primos, o Amanita phalloides, também conhecido como Chapéu da Morte. O nome é bem sugestivo, né? Do inglês Death Cap, hoje é responsável por cerca de 90% de todas as mortes causadas por cogumelos no mundo, sendo os danos causados considerados irreversíveis, e o único tratamento disponível é um transplante de fígado. Apenas 50 gramas deste cogumelo já pode causar a morte, o que é aproximadamente meio cogumelo. Já quando falamos do cogumelo Amanita muscaria, o nosso queridinho mágico,
que tem um cheiro meio estranho, seria necessária a ingestão de cerca de 15 cogumelos frescos para que essas substâncias tóxicas pudessem representar algum risco à vida de quem a consumiu, o que é uma quantia razoavelmente alta. Mas quantidades menores também podem causar alguns efeitos mais leves de intoxicação, como náuseas, vômito, sonolência, confusão, perda de equilíbrio. Já em casos mais graves de intoxicação, podem ocorrer convulsões e até coma, por conta dos efeitos de depressão do sistema nervoso central. Isso tudo acontece porque a substância alucinógena presente neste cogumelo, chamada muscimol, é convertida em ácido ibotênico, que é outra neurotoxina alucinógena. Este cogumelo tem o nome de muscária, pois ele produz essas mesmas substâncias como um inseticida para matar pequenos insetos como moscas. Ah, e se você não é uma mosca, não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar o like para eu continuar fazendo vídeos assim. Mas vamos ao que interessa. Estes cogumelos se popularizaram tanto porque, quando são ingeridas, essas substâncias causam efeitos mágicos, como alucinações visuais, Distorções auditivas. euforia, alterações no humor, sensação de pertencimento e união com o universo. O que faz que esses cogumelos sejam muito procurados, tanto para fins religiosos, para fins de meditação e até uso recreativo. Seus efeitos são bastante diferentes de outros cogumelos mágicos, como o psilocybe cubensis, que possui como substâncias psicoativas a psilocibina e a psilocina. A primeira fase dos efeitos começa 20 a 30 minutos após a ingestão. E é normal o usuário sentir sonolência, desorientação, aumento no suor e falta de coordenação. Depois de mais um tempo, os efeitos potentes realmente chegam, como a distorção do espaço e do tempo, aumento de energia, euforia. E em caso de adormecimento, sonhos lúcidos e vívidos. São também relatados alguns efeitos bem estranhos, como parecer estar em um loop que nunca vai acabar. Ou então, parecer estar em um loop que nunca vai acabar. Ou então, como se tudo estivesse em câmera lenta. E é claro, o efeito mais famoso de todos, que é demonstrado pela cultura pop. É uma sensação de alteração do tamanho dos objetos observados, que podem fazer com que você tenha a ideia de que ficou gigante, que os objetos ficaram menores ou maiores. E é por isso que o Mario cresce quando consome este cogumelo. Esse efeito também pode ser visto em Alice no País das Maravilhas. O usuário ainda pode ter a sensação de ser mais forte, ou então ter a sensação de que pode voar. Eu consigo voar! Não, você não pode voar. A duração desses efeitos costuma ser de 5 a 8 horas, mas esse tempo pode ser menor ou maior, uma vez que essa espécie é considerada bem imprevisível. Em moderação, ainda que seja consumido há milênios, hoje ainda não há consenso sobre os prejuízos associados ao uso. Tudo pode variar muito de acordo com a dose. E é sobre isso que eu vou falar agora. Pausa para aviso legal. Os usuários, para conseguirem atingir esses efeitos, costumam consumir entre 5 e 30 gramas desses cogumelos desidratados ou de seu chá, uma vez que essas substâncias psicoativas são solúveis em água, e preparar dessa forma torna o seu consumo menos prejudicial. Como não existem estudos suficientes, não podemos afirmar que há uma dose segura, mas sabemos que doses acima de 30 gramas podem ser perigosas e não são recomendadas de forma alguma. Quando esses cogumelos são desidratados, eles perdem parte dessas toxinas e também seus efeitos. Então, cogumelos frescos são mais poderosos e também mais perigosos. Mas é muito difícil de prever esses efeitos em cogumelos frescos, porque a quantidade dessas neurotoxinas varia dependendo de clima, época do ano e vários outros fatores não muito compreendidos. Mas vamos a algumas estimativas. Com 1 a 5 gramas de cogumelos desidratados, os usuários já começam a sentir efeitos suaves e discretos. Já com uma quantidade de 5 a 10 gramas, os efeitos já são mais moderados e equilibrados.
sendo esta uma quantidade muito comum em rituais. Mas a grande potência desses cogumelos está em doses entre 10 e 30 gramas, que podem gerar essas alucinações e essas experiências quase que divinas, assim como efeitos colaterais mais intensos. Um ponto que é consenso entre especialistas e pesquisadores é que este cogumelo nunca deverá ser misturado com outras substâncias, especialmente com álcool e com remédios. Assim como seu uso não deve ser feito de forma indiscriminada, em qualquer lugar, sem um ambiente adequado ou desacompanhado de pessoa preparada. Professor, uma dúvida. Dá pra, sei lá, preparar um estrogonofe para um almoço de família sem deixar todo mundo doidão? Sim, mas calma, não saia colocando cogumelos mágicos em estrogonofes. Primeiro de tudo, o preparo deste cogumelo como alimento é muito incomum e não é recomendado. Mas, em alguns lugares do mundo, como no Japão, há registros da desintoxicação deste cogumelo por fervuras seguidas do descarte da água. Isso faz com que as toxinas sejam descartadas e ele se torne comestível, sem risco de deixar a vovó doidona no almoço de domingo. Mas não façam isso, ok? O champignon tá aí para isso. Por fim, algumas pesquisas promissoras mostraram que estes cogumelos podem melhorar diversos quadros. Futuramente, com o avanço de pesquisas, essas substâncias poderão ser utilizadas para combater a fadiga, o desânimo, a depressão, a ansiedade, assim como o aumento da concentração, energia, criatividade e produtividade, melhora do humor e da qualidade de vida e até da abstinência causada por diversos vícios. Mas calme lá, por enquanto, sem estudos suficientes, não é recomendado o uso fitoterápico ou medicinal. Prof, esses cogumelos são legalizados? Por incrível que pareça, sim, não há proibição para a venda desses cogumelos como amostras etnobotânicas para estudo no Brasil. Seus elementos psicoativos também não estão presentes na lista de substâncias proibidas pela Anvisa.